Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo esta pregação. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Deus possa nos abençoar e nos dar a paz. Irmãos, vamos pregar hoje Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2. Hebreus 11, 1 e 2. Veja, o Senhor nos fala, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Irmãos, então a fé é a certeza, a fundamento da esperança. Vamos começar por aí, não é nessa pregação? A fé é o fundamento da esperança. Qual é a nossa esperança hoje? O que você espera? Nós esperamos um Jesus que há de voltar, uma segunda vinda. O fundamento da nossa fé está: Jesus voltará, conforme ele prometeu. E assim como tudo que foi cumprido do Antigo Testamento, é a única promessa que ainda falta ser cumprida. Jesus voltará. E esse é o fundamento da esperança. Essa é a fé. Essa é a fé, a nossa fé, que esperamos um Jesus que há de voltar, que há de julgar os povos, as nações com equidade, né? As nações com justiça e os povos com equidade, ou seja, com igualdade. Então, a fé é o fundamento daquilo que a gente espera, daquilo que a gente acredita. Aí está baseada a nossa fé. Então, depois ele fala, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza acerca daquilo que não se vê. Isso é fé. É algo que eu não enxergo, mas eu acredito. É diferente das pessoas que são voltadas para o lado humano. Elas não têm fé, ela acredita que nem São Tomé, com a ressurreição de Cristo. Se eu não tocar nas suas chagas, eu não acredito. Aí nós vimos o Senhor. E quando Jesus apareceu, vem cá, toca aqui. Ele caiu de joelho, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus olha para ele e diz, você acreditou porque viu. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Esse é o fundamento da fé. É o que Jesus fala para São Tomé. Você acredita porque viu. Nós cristãos, temos uma fé muito grande. Porque, diferentemente dos apóstolos da igreja primitiva, eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles viram, eles escreveram. Nós somos testemunhas pela fé. Nós não estivemos com Jesus quando ele esteve na terra. Mas nós acreditamos que o nosso Deus, ele veio, morreu por nós numa cruz. Deus se fez homem e veio e morreu por nós numa cruz. Esta é a grande certeza do nosso coração. Então, é o fundamento da esperança, é a certeza acerca daquilo que não se vê. Então, isso é um ato de fé. Olha, eu não creio, quer dizer, eu não vejo, mas eu creio. Eu creio nos milagres de Deus. Eu creio na graça de Deus. Por isso, eu me coloco diante de Deus, acreditando no seu poder, acreditando na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor. Assim, irmãos, abramos o nosso coração para Deus, para que nós possamos entender verdadeiramente o princípio da fé. Como eu falava na última pregação do paralítico, que foi pregado anteontem, né? A questão da fé está muito nisso, na cura. Que Jesus fala, vai, no caso dele, seja feito, os seus pecados são perdoados. Mas no caso
de várias outras pessoas. Pai, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé. Quando ele chega para o centurião, que fala para ele, olha, eu não sou digno que entres na minha casa, mas dizei uma palavra aqui, minha filha lá na minha casa será curada. Jesus fala para as pessoas, eu já vi, nunca vi tamanha fé de um pagão, servo do centurião. Da mulher com fluxo de sangue também, Jesus fala da fé. Tamanha fé. Aquela multidão cercando Jesus, e aquela mulher, se eu tocar ao menos nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi, encostou nas vestes de Jesus. E na hora que ela encosta, Jesus fala assim, aquela multidão, alguém me tocou? O pastor falou, Senhor, tem uma multidão te tocando. Não. Alguém me tocou diferente. Porque saiu uma força de dentro de mim. Você imagina o tamanho da fé dessa mulher. Saiu uma força de dentro de Jesus. Alguém tocou diferente. E esse é o propósito, irmão. Você precisa tocar diferente. Você precisa tocar como a mulher do fluxo de sangue. Você precisa chegar e tocar em Jesus de uma forma diferente. Isso é o princípio da fé. É aquele que faz diferente, é aquele que acredita nos milagres. Que não acredita nas coisas que estão ao nosso redor, mas que Deus ele vai além. Às vezes a gente acredita que Deus vai além, mas não sabe que Deus vai além, mas não acredita. Sabe do poder de Deus, mas na hora que é para com a gente vai e recorre ao mundo. Ou a gente fica com medo do mundo, porque o mundo ele vem querer bater na gente, com todas aquelas coisas que ele tem. Então, é necessário que nós possamos aumentar a nossa fé todos os dias. É um desafio diário de buscar cada vez mais na oração o aumentar a fé. E eu tenho hoje buscado a minha fé de uma forma diferente, como eu jamais procurei. Porque é algo que eu quero muito. Talvez seja por isso, talvez esteja errado. Eu já deveria ter feito isso antes. Mas isso está me fazendo mudar. Porque é algo que eu acho, de toda a minha vida, é algo que eu nunca quis tanto como eu quero. É isso na minha vida. Nunca quis tanto. Algo ou alguém. Isso me fez ser um homem diferente. Fez um homem que está acreditando naquilo que não se vê. Porque aos olhos humanos, eu já teria desistido. Porque você não vê resultado. Mas dentro do coração fala, não desista. Vai além, porque eu tenho um propósito. Como é a coisa que eu mais quero na minha vida, desde o meu nascimento. Porque eu nunca fiz uma oração como eu estou fazendo hoje. Eu acredito na vitória de Deus. Isso é fé. Passar por fé. Eu já passei por situações de fé expectante. Já ouvi falar, é um dom. É um dom carismático, é um dom do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo uma vez, que eu precisava, a pessoa me ligou, olha, eu preciso de dinheiro e tal. Eu precisava comprar uma coisa. E eu ia pagar uma pessoa. E era um dinheiro muito alto. Era uns 30 mil reais. E eu não tinha dinheiro para comprar pão. Eu estava desempregado. Mas quando eu desligo o telefone, uma fé me disse, você vai pagar. Você vai pagar isso aí. E eu não tinha dinheiro para comprar pão na padaria. E eu paguei. Assim, em questão de 15 dias, mais ou menos. Eram uns 30 mil reais. Isso há quase 15 anos atrás. 30 mil reais. E eu consegui pagar. Consegui. Porque essa fé, a fé expectante, que é um dom de Deus, bateu forte no meu coração. Você vai pagar. E assim, é a fé. A fé é acreditar em Deus acima de todas as coisas. É quando você tem um problema, fala assim, não, eu não vou me preocupar. Porque Deus está cuidando. Porque Deus está resolvendo. Eu simplesmente
Vou continuar a minha vida, seguindo a minha vida. E esse problema está na mão do Senhor. E nós temos um problema muito sério com relação a isso. De nós orarmos, deixa eu pegar aqui, esse grampeador. Aqui está o meu problema. Senhor, vou começar a orar agora. Vou entregar meu problema a Ti, Senhor. Senhor, cuida do meu problema. O meu problema é tal, 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 tal. Senhor, eu confio em Ti. Está aí o meu problema. Acabou a oração, fui embora. Passa uns 2 dias, Senhor, me devolve o meu problema. O meu problema. Sabe o que é isso? É de você se preocupar acima das coisas. Se você entregou o problema para Deus, já não é mais problema teu. É problema de Deus. Apenas confia. Deus já tomou conta. Deus já vai tomar conta do teu problema. Isso é fé. Isso é confiar no Senhor. A fé nada mais é do que a confiança plena em Deus diante de uma situação. Talvez você esteja passando por situações assim. E nós precisamos confiar. É a certeza daquilo que não se vê. Na minha oração hoje, eu não consigo enxergar com os olhos humanos. Todos os dias, de madrugada, jejuando, eu tenho entregue esse meu propósito. Mas o coração acredita. Deus já colocou no meu coração. A vitória é certa. Mas cada dia que passa, ela parece mais distante. Pelos olhos humanos. Porque eu até agora não esmoreci. Não esmoreci. Não desanimei. Enquanto eu tiver fé, eu estarei orando. E lá, esses dias eu orei aqui também, Eclesiástico 35, 21, que eu coloquei aqui, a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto Deus não colocar a mão nela, não puser os olhos nela, na sua oração. O intercessor tem que orar até que a graça aconteça. Se ela não aconteceu, porque eu estou orando pouco, tem que orar mais. Porque Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Então o meu impossível está sendo entregue a Ele agora, e eu confio. Como está sendo o seu impossível? O que está acontecendo na sua vida? É hora de entregarmos a Deus. É hora de dizermos com todo o nosso coração a Deus: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Tudo o que eu tenho pertence a Ti, Senhor. E nós vemos exemplos e mais exemplos de fé na Bíblia. De situações e mais situações. De pessoas que pela fé, como Jó. Jó, eu tô vivendo uma vida parecida com Jó, tô perdendo tudo. Inclusive o meu propósito de oração é algo que eu perdi. Talvez não tenha valorizado. Tá? E Satanás tá como Jó. Satanás tirou o amor da minha vida. Satanás tirou o meu ego. Satanás me colocou contra o meu pai esses dias. Olha, eu tô acabando abrindo meu coração para vocês. Mas é verdade. Faz mais de uma semana que eu não converso com meu pai. E eu não vi erro no que eu fiz, mas eu pedi perdão para ele. E ele não fala mais comigo. Pelo menos faz mais de uma semana. Mas estou orando, colocando nas mãos do Senhor, confiando. Não é a primeira vez que isso acontece. Só que eu me mantenho firme na fé. De acordo com todas as situações pelas quais eu tenho buscado. O Senhor está acima de tudo. Está acima do bem e do mal. O Senhor está acima do inimigo de Deus. E se o inimigo de Deus está batendo, eu sou forte para aguentar. Porque a vida já bateu. E eu adquiri uma casca dura. Então, meu irmão, a única coisa que me mantém de pé é a fé. Quantas pessoas que não têm fé, que caíram, que viraram moradores de rua, pessoas de dinheiro, pessoas de inteligência privilegiada, mas que, diante de uma tribulação, não tinha fé. Isso fez com que ela caísse.
com que o mundo jogasse ela no chão, pisasse em cima e cuspisse nela ainda. Mas aqueles que são de Deus, o mundo não consegue submetê-los. Porque aquele que é do Senhor se submete a Deus. E quando a gente se submete a Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. E o poder da fé é isso. Pode bater, que eu aguento. Eu só peço para Deus, Deus, me dá força. Senhor, me proteja. E às vezes eu falo para Deus, Senhor, abrevia esse tempo, porque eu não estou aguentando. Está sendo muito doloroso, está sendo muito sofrido. Mas eu continuo em Ti, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu continuo em Ti. Eu confio em Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor. Porque Tu és o meu Deus e Senhor. E só a Ti eu confio. É assim que temos que ser, irmão. Isso que é fé. Quando o mundo bater em você, permaneça de pé. Não desanime. O mundo quer que você se desanime. Mas Deus quer você de pé. Jesus venceu por você e agora é hora de você vencer por você. Confia no Senhor. É a esperança daquilo que não se vê. E é isso que eu estou vivendo, como eu falei. Pelos meus olhos eu não consigo enxergar nada. Mas é a certeza que Deus me deu no coração. A vitória é certa. Então eu tenho a certeza falada por Deus. Mas às vezes, mesmo tendo a certeza, se eu não tivesse a fé, eu poderia esmorecer. Ah, já não dá. Deus falou, mas eu não estou enxergando progresso nisso. E Deus me mostra o progresso em poucas pequenas coisas. Tá vendo? Deus me fala. Em situações, em conversas, em situações. Às vezes você vê uma pessoa quebrar o coração um pedacinho assim, abrindo a Deus. Você fala, é mão de Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Mas pelos olhos humanos eu não chegaria. Essa miudeza, esse detalhe. Mas pelos olhos da alma eu vejo. As coisas estão sendo mudadas, as coisas estão sendo transformadas. Deus está agindo. E eu acredito. Por mais que as coisas pareçam impossíveis. Às vezes você vai e conversa para ver se aquilo está surtindo efeito. Parece que não. Parece que você está falando com uma pedra de gelo. Mas Deus me falou. A graça vai acontecer na tua vida. Não desanime. Tenha força. Como ele diz para Josué, coragem. Como ele diz para os apóstolos, coragem, eu venci o mundo. Quando Deus falou, o Pai falou para Josué e o Filho falou para os apóstolos. No mundo haverá de ter aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Irmãos, poder, fé, confia no Senhor e Ele agirá. O nosso Deus não é um Deus de fraco. Nosso Deus, Ele é toda a força que existe no mundo e no universo, e em tudo que você puder imaginar. Não temas. Satanás, eu vou falar do meu caso, está fazendo de tudo para me ver no chão. Tirou esse meu propósito que eu estou orando, que é importantíssimo para mim. Tirou um monte de coisas nesse momento. Além dessa oração, mais coisas. Mas eu permaneço de pé. Permaneço confiante. Permaneço vitorioso, com autoestima alta. Mesmo como ele batendo em mim. Ele deve ficar louco. Porque ele não consegue nem me ver derrotado. Por isso, irmão, confia no Senhor. Entrega a Ele os seus problemas. Entrega a Ele as suas dificuldades. E não desista de orar enquanto a graça não chegar. Amém? E que isso nós possamos levar para a nossa vida. A fé é essa certeza daquilo que não se vê. Deus está contigo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração e pregação. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço.
e até a próxima.